Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam bem-vindos à nossa aula. Eu, Gustavo Amaral, professor de Direito Administrativo, estaremos aqui com vocês agora em mais um bloco. Estaremos falando acerca dos atos administrativos. Iremos começar a falar da estrutura do ato administrativo. Iremos explicar os elementos, os requisitos do ato administrativo. Vamos falar, meus amigos, de atributos dos atos, classificações que os atos possuem, extinção dos atos administrativos. Beleza até aqui? Essa matéria é uma matéria importantíssima para qualquer concurso. Por quê? Você vai entrar na estrutura administrativa, você que está me vendo aí, vai estar lá dentro e você vai praticar atos administrativos. A todo momento você se depara com atos administrativos e você não percebe. Quando um agente de trânsito, por exemplo, notifica o indivíduo que está dirigindo sem cinto de segurança. Quando um governador expede um decreto para regulamentar uma determinada situação. Isso daí representa a prática de um ato dentro do teu órgão, um ofício, um memorando, um aviso, meus amigos, uma certidão de nascimento, pessoal, um atestado de comparecimento dentro de um órgão. É um ato administrativo. Então, presta atenção nesse nosso tópico, porque ele vai ser importantíssimo. Ele vai ser fundamental na sua vida de concurso. Para que você consiga gabaritar a tua prova, você precisa desse tópico em mente. Beleza, pessoal? Vamos começar o nosso tópico, o nosso próximo tópico, atos administrativos. Primeiro tópico dentro de atos administrativos é o conceito de atos administrativos. Eu quero que você coloque o conceito da seguinte forma, escreve assim, ó. É a declaração do Estado, ou de quem lhe faça, ou de quem o represente, coloca assim. É a declaração do Estado ou de quem o represente, expedido em nível inferior à lei. Expedido em nível inferior à lei. É a declaração do Estado ou de quem o represente, vírgula, expedido em nível inferior à lei, vírgula, a título de cumpri-la. Nossa, se desse, ia ser legal. A título de cumpri-la, vírgula, sob regime jurídico de direito público. Sob regime jurídico de direito público, vírgula, sujeito a controle jurisdicional. O Chicão está tentando aqui fazer uma manobra aqui. Sujeito a controle... É porque ele fica dançando aqui atrás, pessoal. Eu estou gravando e ele fica dançando. Fica dançando aqui, aí fica... Agora está dançando na boca da garrafinha. Isso é uma graça. Estou brincando, gente. Muito bom, muito bom. Mas não mostra, né? Não chega. Beleza. Beleza, vamos lá. Então, olha o que eu falei no conceito de atos administrativos para vocês, meus amigos e amigas do coração. Ato administrativo é a declaração do Estado ou de quem o represente, submetido a regime jurídico de direito público, expedido em um nível inferior à lei, a título de cumpri-la, sujeito a controle jurisdicional. Bacana até aqui? Vamos estudar as características desse conceito. Vamos estudar alguns detalhes inerentes a esse conceito. Primeira característica, meus amigos, observação. Agentes responsáveis. Professor, quem é responsável por praticar um ato administrativo? Temos dois grupos. Primeiro grupo de responsáveis, os agentes da administração. Eles podem validamente praticar atos administrativos? Podem, meus amigos e amigas. Eles têm o poder de praticar atos administrativos. Uma vez que a norma ali transferiu a eles esse poder, eles poderiam praticar o ato administrativo. Bacana? Muito bem. Tranquilo até aqui. Agora, muito cuidado. Presta atenção no detalhe. Eu não disse a vocês agentes do Poder Executivo. Eu disse agentes da administração. Eu quero que você lembre assim, ó. É todo e qualquer agente que esteja no exercício de funções administrativas, seja ele do executivo, judiciário ou legislativo. Então, olha um detalhe. Pode um agente do judiciário ou do legislativo praticar um ato administrativo? Pode.
Basta apenas que ele esteja no exercício de uma atividade de cunho administrativo. Eu vou dar um exemplo. Ocorreu uma nomeação. Um agente do judiciário, uma autoridade do judiciário nomeou um servidor para ocupar um cargo efetivo. Naquele momento ele praticou um ato administrativo, mesmo integrando a estrutura do poder judiciário. Perfeito até aqui, meus amigos e amigas do coração? Então, muito bem. Então, presta atenção. É todo e qualquer agente que esteja no exercício de função administrativa, seja ele do judiciário, legislativo ou executivo. Você tem que pensar assim, de maneira típica, quem é que exerce função administrativa? É o Poder Executivo. Então você vai ver de forma típica os agentes do Executivo cometendo essa conduta. Agora, meus amigos, de maneira atípica, quem é que pode praticar? Os agentes do Judiciário e do Legislativo. Entenderam isso, pessoal? Todo mundo entendeu com calma? Tranquilo até aqui? Muito bom. Primeiro grupo. Agentes da administração. Aqueles indivíduos que estiverem executando atividades de cunho administrativo. Bacana? Segundo grupo. Os chamados agentes delegados. Olha que legal. Particulares que receberam a incumbência de prestar um serviço público. São particulares que receberam a incumbência de prestar um serviço público. Eles também poderiam praticar atos administrativos? Sim, porque naquele momento eles representam o Estado. Eles poderiam praticar determinados atos? Poderiam. Professor, me dê um exemplo. Vamos dizer que uma empresa concessionária de serviço público, uma empresa privada concessionária de serviço público, vá até a residência do indivíduo que deixou de pagar o serviço de energia elétrica e devidamente comunicado não realizou o pagamento, vá lá e faça a suspensão de serviço. Ela, naquele momento, pratica um ato administrativo. Professor, eu vou dar um outro exemplo importante. Vamos dizer que você vai até um cartório reconhecer um título. O tabelião reconhece aquele título como um título original. Pessoal, o tabelião, ele é um agente delegado. É uma delegação especial, prevista lá na Constituição Federal. Os serviços notariais, serviço de notas, tranquilo até aqui? Mas ele é um agente delegado. Quando ele reconhece que aquele título confere com o original, que aquele documento confere com o original, ele está praticando um ato administrativo, que tem, por exemplo, presunção de legitimidade. Até que se prove o contrário, aquilo ali não está de acordo com a lei e não é verdadeiro? Sim, aquilo que ele pratica é um ato administrativo. Agora, um detalhe importante. Professor, mas tabelião, ele não precisa fazer concurso? Sim, é uma exceção à regra dos agentes delegados. Ele precisa fazer concurso, mas é porque a delegação dele é uma delegação especial. Bacana até aqui, pessoal? Todo mundo entendeu? Tranquilo? Então, primeiro tópico, responsáveis, agentes da administração e agentes delegados que estiverem executando atividades administrativas. Muito bem. Questão número 1. São exemplos de atos administrativos relacionados com a vida funcional de servidores públicos, a nomeação e a exoneração. Já os atos praticados pelos concessionários e permissionários de serviço público não podem ser alcançados à categoria de atos administrativos. Gabarito? Errado. Por quê? Concessionários e permissionários não são agentes delegados, os atos praticados por eles, alguns desses atos não poderiam ser levados à categoria de atos administrativos? Poderiam. Gabarito? Errado. Beleza, pessoal? Observação número 2. Regime de direito público. Cuidado com isso. Muito cuidado com esse primeiro tópico, esse segundo tópico. O ato administrativo, como eu disse a vocês, ele é praticado no regime jurídico de direito público. Ele é feito e é regulado pelo direito público. Bacana até aqui, pessoal? Professor, por que a gente precisa entender isso, meu amigo? Porque o direito público, ele atribui privilégios, ele atribui prerrogativas àquele que está praticando, àquele que está executando uma determinada conduta. Olha o que eles vão tentar cobrar na tua prova. Tu não pode mais confundir isso daqui, ó. Atos da administração. Atos da administração. Beleza? Quando se fala em atos da administração, você tem que lembrar assim, ó. Atos da administração é qualquer ato praticado pela administração. Aqui, segundo a de Pietro, você entraria naqueles atos políticos,
atos de direito público, atos de direito privado, bacana até aqui, até atos materiais, a de Pietro colocaria aqui. Só que tem dois grupos desses atos da administração que são importantes, para a gente simplificar a ideia. Quando você fala em atos da administração, você tem que entender o seguinte: os atos da administração podem ser divididos em dois grupos aqui, basicamente, se a gente resumisse. Aqueles praticados, regulados pelo direito privado, e aqueles praticados sob o domínio do direito público. Presta atenção. Falou que é um ato da administração, você tem que lembrar assim, ó. Os atos da administração poderiam ser praticados sob o regime de direito privado ou sob o regime de direito público. Beleza até aqui? Professor, me dá um exemplo de ato da administração praticado no regime de direito privado. Meus amigos, o ato de dar um cheque para pagar uma determinada atividade que foi feita é um típico ato do direito privado. Pensa comigo, qualquer um pode dar um cheque para pagar um serviço? Pode. Basta que tenha uma conta e tenha um talonário de cheque. Perfeito até aqui? Aquilo ali não é um ato que goza de privilégios, não é um ato que goza de prerrogativas. Alguns autores colocam também aqui a locação como um típico ato de direito privado. Só que a locação é mais que um ato, ela é um contrato, não é? Porque é bilateral. Bacana, mas é um exemplo. Outro exemplo colocado nas obras, a abertura de uma conta corrente com um Banco do Brasil, por exemplo. Ali não é direito público que está vigorando naquele contrato de conta corrente. Ali é direito o quê? Privado. Bacana até aqui? O que eu quero que você lembre? A administração, por exemplo, quando ela dá o cheque, ela está praticando um ato de direito privado. Professor, esse é um ato da administração? É, porque está sendo feito por ela. Mas esse é regulado pelo direito o quê? Privado. Só que existem alguns atos da administração que não são regulados pelo direito privado. Esses atos são regulados pelo direito público. São atos regulados pelo direito público. Ela pratica e ela tem maiores privilégios, maiores prerrogativas na sua prática. A esses atos praticados por ela, pelo direito público, nós damos o nome de atos administrativos. Aos atos praticados pela administração, regulados pelo direito público, nós damos o nome de atos administrativos. Veja que é diferente. Até o Chicão percebeu dali. Ele tá assim, ó. Cara, olha lá, presta atenção. Uma coisa são os atos da administração. Outra coisa são os atos administrativos. Olha o que ele vai tentar perguntar na tua prova. Todo ato da administração é um ato administrativo? Gabarito? Errado. Por quê? Porque tem atos da administração que são regulados pelo direito o quê? Privado. Esses não são atos administrativos. Só é ato administrativo o ato praticado pela administração no regime de direito o quê? Público. Então entenda, o ato administrativo, ele ao mesmo tempo que é ato administrativo, ele também é ato da administração. Agora esses aqui de cima, os de direito privado, só são o quê? Atos da administração. Eles não são atos administrativos. Entenderam? Se perguntarem na tua prova se todo o ato praticado pela administração, seja de direito público, seja de direito privado, é um ato administrativo, gabarito? Errado. É ato administrativo aqueles regulados pelo direito público. Entenderam? Bacana até aqui? Muito bem. Vamos falar de mais uma observação para a gente finalizar o conceito de atos administrativos. Nossa próxima observação será a seguinte: controle jurisdicional. Controle jurisdicional. Eu quero que você acompanhe comigo. O que é controle jurisdicional? E qual é o fundamento disso? Você pode colocar artigo 5º, inciso 35 da CF. Artigo 5º, inciso o quê? 35 da CF. Professor, o que é controle jurisdicional? Parta da seguinte premissa: é a prerrogativa que possui o Poder Judiciário para controlar a legalidade dos atos administrativos. É a prerrogativa
que possui o Poder Judiciário para controlar a legalidade dos atos administrativos. Meus amigos e amigas, o Poder Judiciário possui essa prerrogativa, uma vez provocado, de ir lá e controlar a legalidade dos atos praticados pela administração? Possui. Porque o artigo 5º, inciso 35 da Constituição fala assim, ó, a lei não afastará da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito. Meus amigos, se você teve um direito lesionado, se você teve um direito ameaçado de lesão, você pode levar isso até o Poder Judiciário? Pode. E o Judiciário tem a prerrogativa para controlar esta lesão e excluí-la do mundo jurídico. Esse é o chamado controle jurisdicional. Bacana até aqui, pessoal? Tranquilo e calmo em relação ao controle jurisdicional? Então eu quero que você lembre do conceito de atos, eu quero que você lembre quem pode fazer, eu quero que você lembre acerca do regime de direito público e eu quero que você lembre do controle jurisdicional. Beleza? Questãozinha de prova, vamos lá. No conceito de ato administrativo, arrolado pelos juristas pátrios, são assinaladas diversas características. Aponte no rol abaixo aquela que não se enquadra no referido conceito. Ele quer aquela que não se enquadra no referido conceito. Bacana até aqui? Beleza, pessoal? Muito bom. Letra A, primeira característica, pessoal. Primeira característica. Provém do Estado ou de quem esteja investido em prerrogativas estatais. O ato, ele vem ou não vem do Estado, pessoal? Ele vem do Estado. E ele está ali para quem tem prerrogativas estatais. Olha lá, ó. Ou de quem esteja investido em prerrogativas estatais, por exemplo, agentes delegados. Letra B. É exercido no uso de prerrogativas públicas, sob a regência do direito público, também está certo. Regência do direito público no ato. Trata-se de declaração jurídica unilateral, mediante manifestação que produz efeitos de direito. É unilateral. Pensa comigo, o agente de trânsito mandando você parar o carro. Ele unilateralmente está fazendo a determinação e ela produz efeitos no mundo jurídico? Produz, você vai parar o teu carro na blitz, bacana? Letra D. Consiste em providências jurídicas complementares da lei, em caráter necessariamente vinculado. Esse item está errado. Por que ele está errado? Eu vou te explicar lá na frente que existem atos que ora são vinculados, ora são discricionários. Esse item está errado. Poderia marcar esse item. Último item. Sujeita-se a exame de legalidade por órgão jurisdicional, por não apresentar caráter de definitividade, certo? O que é esse exame de legalidade? É o controle jurisdicional, é a prerrogativa que o judiciário tem para controlar a legalidade dos atos da administração. Ele pode controlar a legalidade desses atos? Esse é o controle de legalidade. Amigão, você praticou um ato, o ato é legal, é legítimo, até que se prove o contrário. Mas se você cometeu uma ilegalidade, eu posso levar essa ilegalidade até o Poder Judiciário? Posso. E ele tem prerrogativa para controlar essa ilegalidade. Entenderam até aqui? Professor, e esse não apresentar caráter de definitividade? Porque ele não é para sempre. Veja bem, você demitiu um servidor, esse ato pode ser retirado do mundo jurídico? Pode, se eu provar uma ilegalidade no ato, ele não é definitivo. Beleza até aqui, meus amigos e amigas do coração? Muito bem, finalizamos o conceito de atos administrativos. Agora eu quero que você coloque o tópico número 2, requisitos ou elementos do ato. Pessoal, o ato administrativo, ele é composto de requisitos ou elementos formadores da validade do ato. Professor, por que a gente coloca dois nomes? Porque parte da doutrina chama de requisitos, Eli Lopes Meireles. Parte da doutrina chama de elementos, Maria Silvia Zanella de Pietro. Então, em que pesa essa divergência doutrinária, requisitos ou elementos você pode lembrar para a tua prova? Eu quero que você lembre o seguinte, eles são requisitos, eles são elementos formadores de validade do ato administrativo. Beleza até aqui, pessoal? Para que você crie um ato válido, para que você crie um ato segundo a lei, ele precisa ter esses elementos. Bacana até aqui? Muito bem. Já começamos aqui com uma questãozinha, olha lá. O exame do ato administrativo revela a existência de requisitos necessários à sua formação, que podem ser assim discriminados: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. São esses elementos que a gente vai estudar a partir de agora. O item está correto. Vamos começar. Primeiro elemento, motivo. Primeiro elemento é o motivo.
Professor, o que é motivo? Pensa comigo. Qual é o motivo de você estar assistindo agora o professor Gustavo Amaral? Ah, professor, porque eu quero passar em concurso, porque eu quero ter estabilidade, carteira funcional no bolso, correto? Pensa o bem que eu vou fazer para os outros, atuando no serviço público. Você está lá pelo bem que você vai produzir também pela coletividade. Não se engane, meu amigo. Não se engane que você vai lá só para o dinheiro, não. Você vai se decepcionar se for só para o dinheiro. Você vai estar lá, você vai conseguir ajudar muita gente, seja com uma palavra de incentivo, seja com auxílio mesmo para pessoas, seja resolvendo a questão da pessoa. Você vai conseguir ajudar muita gente, tenho fé em Deus que você vai fazer isso. Presta atenção então, vamos lá. Motivo. Qual é o motivo de você estar estudando? Passar em concurso. Então, pensa comigo. Motivo não é a razão que você está fazendo isso? Meus amigos, o que são os motivos? Eu quero que vocês coloquem um conceito doutrinário. Coloque assim no motivo. São os pressupostos de fato e de direito. São os pressupostos de fato e de direito que levaram o administrador a atuar. Olha o que eu te falei. Motivo é fato mais o quê? Direito. Motivo é fato mais direito. Como assim, professor? Eu vou te dar um exemplo. Vamos dizer que você esteja dirigindo, falando ao telefone celular. Existe uma situação fática aqui? Existe algo que aconteceu de fato? Sim. Você está dirigindo, falando ao telefone celular. Então eu já tenho o quê? Um fato. Dirigir falando ao telefone celular. Só que eu preciso, para ter o motivo, o que também? O direito. O Código de Trânsito proíbe que você dirija falando ao telefone celular. Artigo 252, inciso 6, ele fala que isso aí gera multa. Observe, quando a gente te multa, quando a gente te notifica porque você estava dirigindo falando ao telefone celular, na verdade não é a gente que multa, é a autoridade de trânsito, a gente te notifica. Quando ele te notifica, ele junta o fato, dirigir falando ao telefone celular, com o direito. É proibido dirigir falando ao telefone celular. Ele junta essas duas coisas e ele tem o quê? O motivo pelo qual ele está te notificando. Entenderam? Então, meus amigos e amigas do coração, motivo é fato mais direito. Bacana até aqui, que levaram a gente a atuar. Entenderam, meus amigos e amigas do coração? Paramos no conceito de motivo. No nosso próximo bloco, vamos falar algumas observações acerca de motivo. Vamos até lá.